Oi, gente, tudo bom? Espero que esteja tudo certo com você aí em casa. Mas deixa eu falar aqui uma coisinha com vocês. É muito comum as pessoas associarem educação financeira a matemática, conta, números, essas coisas que às vezes a gente considera meio complicada, meio chata. Mas sabia que muitas vezes, quando a gente vai fazer uma compra, adquirir algum bem ou serviço, está muito relacionado à nossa emoção, à nossa atitude do momento, principalmente quando a gente fala sobre perfis financeiros. Você sabe o que é perfis financeiros? Não tem problema que o Na Ponta do Lápis de hoje vai falar justamente sobre isso. Vamos falar um pouco sobre esse assunto, explicar o que são esses perfis, o que influencia essa coisa toda no nosso dia a dia. E a nossa convidada de hoje é a Tamires Machado, que é educadora financeira, que vai explicar um pouco dessas questões para a gente. Tamires, obrigada pelo seu tempinho aqui para conversar conosco, por tirar esse tempinho do seu dia a dia. Eu que agradeço, muito obrigada, é um prazer estar aqui. Tamires, como eu estava falando aqui, eu quero primeiro que você dê uma opinião sobre se você concorda, você acha que não tem nada a ver esse momento de fazer uma compra, de fazer uma aquisição, a sua emoção, os seus sentimentos do momento influencia ou não? Isso não tem nada envolvido com isso? Tem total, tem tudo a ver. Quando a gente fala de educação financeira, eu sempre digo que ela está muito mais ligada ao comportamental do que propriamente a números e planilhas. Então, respondendo a sua pergunta, sim, tem tudo a ver com o nosso emocional, com as nossas crenças, com os nossos valores, com as nossas emoções. E isso dos perfis financeiros que a gente vai conversar hoje tem a ver com essa questão comportamental, né? Justamente sobre isso. O que são esses perfis financeiros que a gente está tentando desvendar aqui e quais são as características deles? Vamos lá. Perfis financeiros, eu costumo dizer que eles são como se fossem a nossa personalidade. Uma vez que nós nascemos com ele, nós iremos com ele até o fim, tá? Então, primeira coisa. A gente possui basicamente 5 tipos de perfis financeiros. E esses perfis, já antecipando que não existe o melhor perfil e o pior perfil. Todos eles possuem suas particularidades, os seus pontos positivos e negativos. E todos nós possuímos. Geralmente, existe um perfil predominante e um subperfil. Quantos perfis que existem e quais as características de cada um deles? Então, dentro desses 5 perfis, que são o poupador, o gastador, o desligado, o descontrolado e o financista, eles possuem as suas particularidades e a forma mais fácil de identificar é realmente através de um questionário. Existem hoje diversas formas, diversos questionários. Eu hoje criei um questionário próprio, onde você vai respondendo ali o quanto você se identifica com cada ação do dia a dia, e no final existe uma somatória onde te dá um percentual, e aí dentro desse percentual você consegue descobrir qual é o teu perfil predominante. Quando a gente descobre qual é o nosso perfil, fica muito mais fácil da gente se entender, muito mais fácil da gente se respeitar e muito mais fácil da gente ter um ponto de partida de como utilizar os nossos pontos positivos ao nosso favor e minimizar os pontos negativos. Por exemplo, vamos pegar um poupador. Qual é o perfil, a particularidade do perfil do poupador? Ele tem um teor de segurança muito alto. Então, é aquelas pessoas que guardam, elas não usufruem muito do que elas ganham, então elas não acabam adquirindo muitos bens, elas não costumam viajar para grandes lugares, mesmo possuindo condições para isso, porque eles precisam ter segurança. Se a gente pegar um gastador, o gastador, ele é muito mais voltado para o status, ele gosta de se vestir bem, de ter roupas de marcas, de frequentar ótimos restaurantes, ele se endivida se precisar para poder fazer uma grande viagem. Então, a gente vê, por exemplo, aqui 2 extremos, né? Então, o poupador que poupa tudo e o gastador que precisa ter esse status, ele não se importa em poupar, em guardar, ele não tem essa necessidade de segurança. Os 2 possuem pontos positivos
que é, se a gente falar do poupador, dificilmente ele vai passar por dificuldades financeiras, mas também ele não se permite usufruir do próprio dinheiro. Muitas vezes o dinheiro fica guardado ali a vida inteira e ele nunca realizou um sonho, né? Porque ele precisa guardar. Enquanto o gastador, qual é o ponto positivo do gastador? Ele costuma ter muitos relacionamentos, ele costuma se dar muito bem em negociações, então são pessoas que se dão muito bem em cargos comissionados, por exemplo. São pessoas que têm muito conhecimento, porque viajam, topam tudo, vão a todos os lugares. E o ponto negativo é esse descontrole financeiro que eles possuem. Então, só para dar um bom exemplo de que não importa qual é o perfil, tem pontos positivos e tem pontos negativos. Pela sua explicação aí, já deu realmente para perceber que cada característica tem um positivo e um negativo, mas a gente falou do poupador, do gastador, a gente vai falar um pouquinho de cada uma, que é para quem está aí do outro lado tentar se identificar. Eu já estou aqui observando e tentando, poupador, gastador, acho que ainda não me achei. Será que eu me acho no descontrolado, no desligado ou no financista? Vamos falar as principais características de cada um. Bacana. Bom, vamos lá. O descontrolado, ele possui, ele não é nem muito ligado aos status, ele não tem uma necessidade de estar sempre ali no alto, com roupas de marcas, ele não se importa muito com isso, mas ele também não se importa muito em guardar o dinheiro. Isso não são particularidades dele. A particularidade do descontrolado é que ele tem uma dificuldade muito grande em fazer controle e se organizar. É como se eles tivessem, não é nem que eles não querem, eles possuem uma dificuldade real em fazer isso. Então eles vivem numa bagunça ali, eles vivem nesse círculo de não ter controle, de pagar tudo com atraso, de pagar as contas com juros. É muito grande isso. Então, qual é uma particularidade positiva deles? Se algum parente, alguém da família precisa, e eles têm condições, eles vão ajudar sem nem olhar como é que está a situação, eles emprestam mesmo, né? Então, eles são muito receptivos a isso. E o ponto negativo é esse descontrole, porque eles acabam principalmente pagando tudo com muito atraso, entrando em cheque especial, fazendo empréstimos, porque eles não têm controle nenhum. Quando sobra, eles poupam, quando não sobra, tá tudo bem. É essa situação. Qual é a diferença que confundem muito? Já partindo para o desligado. O desligado, ao contrário do descontrolado, ele sabe fazer esse controle financeiro. Ele tem facilidade com planilhas, com números, mas ele não se importa. Ele é assim, sabe o viver no mundo da lua? Ele é bem assim, ele é desligado mesmo, ele é fiel ao nome. Então, assim, sobrou, ele poupa, não sobrou, tá tudo bem. Se hoje ele tá com preguiça de fazer o pagamento, ele sabe que venceu naquele dia. Mas se ele tá com preguiça, ele não se importa, ele vai pagar os... Olha, acho que então, tô me encontrando aí, Tamires. Acho que tô encontrando meu perfil. Bacana! Pois é, existem umas particularidades, todo mundo consegue já saber um pouquinho onde tá o pezinho ali. Então, acho que ficou bem claro qual é a diferença do desligado pro descontrolado. Existe uma grande diferença entre os dois. Um tem uma dificuldade enorme e o outro sabe, mas tem preguiça. E o nosso quinto perfil são os financistas, que eles têm também uma particularidade muito forte, que é anotar tudo, controlar tudo, fazer a melhor compra. Então, eles pesquisam em vários lugares antes de comprar, eles têm esse controle. E qual é um ponto negativo do financista? Porque tem gente que acha que é o melhor perfil, e não é. Não é, como eu disse, não tem o melhor e o pior. Eles cobram isso de todo mundo à sua volta. Eles acham que eles são perfeitos, digamos assim, são o certo, porque eles não passam por dificuldades financeiras também, é mais difícil, porque eles têm esse controle muito latente dentro do financeiro deles, mas eles têm uma cobrança, então eles entram em muito conflito com os familiares, com os seus subordinados, porque existe essa cobrança. E eles acabam exagerando, às vezes, nesse controle. Então, eles controlam cada bala, fica uma coisa muito
assim, então às vezes eles acabam não se permitindo também. Mas Tamires, então ele não é tão parecido com o poupador? Não. Qual a maior diferença entre um poupador e um financista? O poupador, ele precisa de segurança, então ele guarda dinheiro, tá? O financista, se surgir uma oportunidade incrível de comprar algo, mesmo que seja de um valor, de um aporte maior, mas que ele está comprando ali pela metade do preço, ele pesquisou por muito tempo e vale a pena, e para fazer essa aquisição ele vai ter que pegar a reserva dele inteira para fazer essa compra, ele faz. E depois ele cria toda uma estratégia, um planejamento para repor essa reserva. O poupador não vai fazer isso de jeito nenhum, porque ele não pode mexer naquela reserva dele. Será que dá certo um relacionamento de um financista com um descontrolado, então, com essas características tão conflitantes? Olha, já tem de vários casais que, inclusive, possuíam essa diferença de perfis. E assim, dá muito conflito. Não vou mentir para vocês que dá muito conflito. Mas essa é a importância de descobrir o perfil. Quando a gente começa o trabalho, já nas primeiras sessões, e a gente identifica nesses perfis, e existe essa discrepância, de repente, entre um financista e um gastador, e um descontrolado, começa aí a questão. Cada um entende que o outro não faz aquilo porque quer e porque é dele, e não tem como mudar, tem como melhorar. Só que se você nem sabia o que você era, como que você vai... qual é o ponto de partida para melhorar? E o respeito da outra parte. Peraí, esse é o seu perfil, ok? Eu vou respeitar, e agora eu sei de onde eu começo. Eu sei o que eu posso usar para conseguir melhorar esses conflitos. E aí as coisas... É muito bacana o resultado que a gente consegue ter. Então, assim, é possível, sim, ter um relacionamento entre essas diferenças de perfil. Quem está aí do outro lado, espero que tenha conseguido se identificar com algum, mas talvez deve estar se perguntando, descobri que sou poupador, sou gastador, mas do que isso me serve, saber esse perfil? Eu, no meu dia a dia, ajuda com o que nas minhas contas, ou na educação financeira, que a gente estava falando no começo, identificar esses perfis. Vai ajudar como? Vai fazer melhorar como no meu dia a dia e nas minhas contas? Eu falo que a primeira coisa, como a gente está falando que está tudo muito ligado ao comportamental, o primeiro ponto é a aceitação. Geralmente, existem alguns perfis que têm isso um pouco mais latente. Os gastadores, os descontrolados, mas em todos eles, tá? Existe uma autocobrança muito grande. Então, assim, o gastador, ele sabe que ele gasta além da conta. E ele se frustra no final do mês por ter dívidas, por não conseguir honrar com seus pagamentos. Só que essa culpa de por que eu sou assim, por que eu não consigo ser igual o meu amigo, meu parceiro, meu esposo, aparenta que é só força de vontade. Quando a gente identifica o nosso perfil, a gente entende que não é só uma questão de força de vontade, é uma questão de personalidade financeira mesmo, né? Que é uma particularidade de cada um tem o seu. A partir daí, identificando o nosso perfil, a gente consegue, olhando os pontos positivos e negativos, eu consigo trazer ferramentas para minimizar esses pontos negativos. Então, por exemplo, não adianta pegar um descontrolado e querer ensinar ele a preencher uma planilha. Não vai funcionar, porque não é do perfil dele, como eu disse, o perfil não se muda e vai ser chato, desgastante e não vai funcionar. Então, analisando o meu perfil, eu consigo ver quais ferramentas vão funcionar para o meu perfil, para a minha rotina, e eu vou conseguir levar isso adiante a longo prazo. Para um financista, quando eu vou atender um financista, então, olha só que coisa interessante, eu não começo um atendimento antes de saber qual é o perfil, porque para mim, como profissional, eu preciso saber também qual é o perfil, para identificar quais ferramentas e qual linha eu vou seguir. Mesma coisa, cada um no dia a dia. Então, se eu sei agora que eu sou um gastador, eu sou um descontrolado, e eu já sei que eu não gosto de planilha, primeiro eu vou respeitar isso. Segundo,
Eu vou usar outras maneiras de controlar, como, por exemplo, eu gosto de indicar separar por categorias dentro de contas digitais ou dentro de envelopes, porque não adianta passar planilha para esse tipo de perfil. Já para um financista, ok, eu sou financista, eu gosto muito de controlar tudo. Ok, continua fazendo assim. E para tudo, tá? A gente consegue utilizar ferramentas dessa forma, utilizando a partir do nosso perfil. Tamires, infelizmente o nosso tempo aqui na ponta do lápis é um pouco curto, mas se você quiser deixar uma última dica para o nosso público, para quem está ouvindo do outro lado, poder usar, quem sabe, alguma dica aí no dia a dia que possa ajudar, já que você é uma educadora financeira, profissional da área, aí há bastante tempo. Olha, eu acho que a dica mais rápida, assim, para a gente fechar e que é super valiosa, é exatamente sobre essa questão do anotar. Eu acho que todo mundo já ouviu, todo mundo sabe da importância de anotar e ter o controle financeiro. Mas a gente sabe que, além da identificação dos perfis, a vida de todo mundo é muito corrida hoje, né? Para conseguir ficar anotando. Então, uma dica que eu dou realmente é colocar um limite. Começa pegando qual é o teu faturamento, né? O que você tem ali de entrada, e separa isso em categorias, limites para você gastar. Mesmo que você não tenha muito conhecimento para isso, começa dessa forma, isso já vai te dar uma noção e um controle maior. Acho que é um ponto de partida básico, assim, muito importante, é uma premissa bacana. Tamires, obrigada pelo seu tempo, por essas dicas maravilhosas que você deu hoje aqui pra gente. Espero que tenha ajudado alguém aí do outro lado. Eu que agradeço, espero que tenha ajudado mesmo. É um assunto que rende muito mesmo, aqui o tempinho é curto, mas eu espero que tenha dado, assim, para aprender um pouquinho. Obrigada novamente, Tamires. A gente espera que o Na Ponta do Lápis tenha te ajudado de alguma forma também com essas dicas, identificar seu perfil, quem sabe melhorar o seu dia a dia com suas contas, com a sua economia. E lembrando sempre que o Na Ponta do Lápis, você pode revisitar também os programas no YouTube da TV Câmara Campinas, assim como vários outros programas aqui da nossa grade. Eu espero vocês na próxima edição. Até mais!